Olá pessoal, beleza? Eu sou o Marcos Ricardo e essa é mais uma aula básica de Excel, galera. Bom, e como já disse nas últimas aulas, né? Essa é uma playlist para as pessoas que estão começando ainda os seus passos com essa ferramenta de produtividade, tá, pessoal? E assim, como todo mundo sabe, hoje em dia não é mais um diferencial você ter um conhecimento nessa ferramenta, mas sim algo essencial para o nosso dia a dia, tá, pessoal? E eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa aula. Na verdade, nessa aula e nas duas seguintes, tá, pessoal? Porque eu vou ensinar para vocês agora uma função de muita, mas muita importância no Excel, tá, galera? E que não é uma função tão fácil assim de aprender, tá, pessoal? Ela é um pouco mais complexa do que as outras, né? E aí com essas três aulas que eu vou dar, já encerra a parte de funções básicas no Excel, tá, galera? Bom, como eu disse, apesar de ser uma função básica, ela é muito complexa. Ela é básica no sentido da gente utilizar ela, né? Bastante até, dependendo da função que você for exercer com essa ferramenta, tá, pessoal? Bom, vamos falar primeiramente da função procv, na próxima aula da função proch e na outra aula da função procx, tá, pessoal? Bom, o que a função procv faz? Bom, galera, a função procv ele faz uma relação de dois itens, de dois dados, de duas informações, tá? Que estão na mesma linha, porém em colunas diferentes, tá, galera? E nos dá o resultado, a correlação do que nós procuramos. Bom, fica mais fácil eu realmente fazer o exemplo para vocês entenderem. Vou fazer o exemplo aqui de uma empresa que tem uma quantidade de funcionários. Tá, galera? E nessa quantidade de funcionários que essa empresa tem, ela tem também uma identificação, tá? O ID desses funcionários. Bom, galera, então vamos supor que queremos aqui encontrar o ID do funcionário de forma automática, tá, pessoal? Basta a gente digitar o nome desse funcionário, né, e obter o ID. E mais uma vez, pensem nessa situação como se essa planilha fosse muito extensa, que eu coloquei 4 funcionários. Agora pensem em uma empresa que tem 200 funcionários, né? Imagina agora você procurando o ID de cada funcionário de forma manual, pessoal. É por isso que foi criada a função procv. Ela faz aí essa procura por nós de forma automática e muito mais rápida do que a gente fosse fazer de forma manual, galera. Então, como funciona? Bom, toda função ela faz aí uma a gente tem que utilizar o sinal de igual, né, galera, para fazer a função. Bom, primeiramente, vamos dizer aqui, vamos supor que eu queira saber o ID da Neide, tá, galera? Então eu vou escrever aqui nessa célula Neide. Bom, para me identificar melhor, vou colocar funcionários aqui também. Criar uma outra tabelinha aqui, que eu posso digitar o nome da Neide, né, e automaticamente me trazer o resultado aqui do ID, né, da Neide ou de qualquer outra pessoa aqui, qualquer outro funcionário da empresa, tá, pessoal? Bom, a função eu chamo igual procv.
Ele vai procurar o valor procurado, o valor que a gente quer procurar dentro dessa matriz. A gente quer saber o que? O ID da Neide, da funcionária Neide. Então, o que a gente quer procurar aqui é o nome da Neide, nesse caso, né? E o nome da Neide está nesta célula que já escrevemos. Então, basta, como foi ensinada na outra aula, né, a gente vincular essa célula à fórmula, tá, pessoal? Então, vamos clicar aqui na Neide. Galera, vamos dar ponto e vírgula, pessoal, como está aqui nos ensinando aqui, como está nos mostrando aqui, né, nessa parte de baixo aqui do Excel. Bom, depois vai pedir a matriz tabela. Matriz tabela é selecionar toda essa tabela que foi criada aqui, onde tem os dados que queremos buscar, que queremos nos informar. De novo, ponto e vírgula, índice, né? O número de índice da coluna, tá, pessoal? Então, dentro dessa tabela, dentro de tabelas, tem os índices da coluna. O que são os índices da coluna, pessoal? O índice da coluna é o número de colunas que tem numa tabela. Na verdade, é o número em que a coluna está. Então, eu vou criar aqui uma outra tabela aqui, tá? Para explicar melhor para vocês essa questão. Eu esqueci aqui de finalizar a fórmula. Vou deixar ela assim completa. Depois eu volto aqui para ela, tá, pessoal? Bom, como vocês estão vendo, estou repetindo os dados, mas para exemplificar como se fosse uma tabela com mais colunas do que somente duas, tá, pessoal? Então, o que é um índice? O índice seria isso aqui, ó. Essa aqui é a primeira coluna, tá? A partir dessa tabela, tá, pessoal? Dessa tabela com as informações que queremos buscar. A primeira, essa aqui é a segunda coluna, terceira, quarta, quinta e sexta coluna, pessoal. Então isso aqui é o que? São os índices, tá? Os índices da coluna, tá, pessoal? Os índices da coluna são isso, coluna 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nesse caso, temos duas colunas, então esse aqui é o índice 1 e esse aqui é o índice 2, tá, pessoal? Eu vou voltar aqui a fórmula, né, para não confundir. Então, bom, invoquei o igual para o AQV, né, galera? Pede o valor procurado é a Neide que nós queremos nessa tabela. Pede a matriz da tabela, e não esqueça no ponto e vírgula, tá, pessoal, para separar. Pede toda essa tabela aqui seja selecionada, ponto e vírgula novamente e o número índice da coluna. Nós queremos então encontrar nesse valor procurado aqui desta matriz, queremos que nos traga a informação de qual é a identidade, o ID da Neide, não é isso? Então vamos querer encontrar, ou vamos querer que essa fórmula nos traga o resultado da segunda coluna, ou seja, do segundo índice, galera. Sim, bom, segundo índice, e depois vamos clicar de novo, vamos dar de novo o ponto e vírgula. Bom, e aí vai aparecer isso aqui, galera. A correspondência aproximada, ou seja, isso aqui não vai nos dar o valor exato, e a correspondência exata, que vai nos dar o valor exato, ou seja, vai nos dar realmente o valor que está nesta linha aqui que nós queremos, que é a linha da Neide, né, o código da Neide. Então, mais uma dica, né, eu já até dei essa dica numa outra aula. Galera, é verdadeiro no Excel, tá?
é verdadeiro. E o zero é falso, tá, galera? Um é verdadeiro e o zero é falso. Você pode colocar aqui então o zero ou pode não colocar nada que é a mesma coisa que zero. Eu aconselho, por enquanto vocês estão aprendendo ainda a fórmula, colocar o zero aqui, tá, galera? Para a correspondência exata. Agora vai fechar parênteses, vai dar o Enter e ele vai me trazer o ID da Neide. Agora basta eu fazer aqui a modificação, se eu quiser encontrar o ID do Ricardo e escrever aqui Ricardo. E vai me trazer o ID do Ricardo. Agora se eu quiser o da Vanessa, vai me trazer o ID da Vanessa, tá, galera? Bom, é, esse é o conceito do PROC-V, tá? Eu expliquei realmente de uma forma bem calma, bem detalhada como funciona o PROC-V, para vocês entenderem realmente a fundo, né? A parte, para vocês terem na verdade uma base sólida do PROC-V. Tem como fazer outros tipos de verificação, tá? Com o PROC-V. Mas eu acho que como essa aula é para quem realmente está começando, conhecer de fato, ter uma base sólida de como eu expliquei, de como que funciona, o que, que é o índice do PROC-V, o valor procurado, né? O que, que é o valor procurado? É o valor aqui do que está sendo procurado, o que é o que é aqui a matriz da tabela, entendeu? Vocês identificarem aqui os nomes aqui do que está pedindo realmente, né? Porque o Excel já nos dá aqui embaixo, vamos dizer assim, uma cola, né? Do que é para fazer, só que a nomenclatura é uma nomenclatura que é estranha, principalmente para quem está começando, tá, pessoal? Ou quem está começando e não estudou uma linguagem de programação, por exemplo, entendeu? Ou não tem um conhecimento matemático suficiente para entender matriz, entendeu? Então, por isso que eu estou realmente falando de uma forma assim, muito informal e o mais claro possível, tá? Porque, como eu disse no começo da aula, essa é uma fórmula muito importante que vai ser muito, mas muito usada mesmo por vocês, tá, galera? Bom, eu vou encerrar essa aula por aqui. Muito obrigado por quem assistiu e até a próxima aula, pessoal. Valeu!